Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vos vou dizer em minha defesa. Quando o ouviram falar em hebraico, eles ficaram ainda mais quietos. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os mandei para a cadeia. O grande sacerdote e todo o Conselho Superior podem provar que estou a dizer-vos a verdade, pois eu recebi cartas deles, escritas para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para prender os seguidores deste caminho e trazê-los presos, como concorrentes, até Jerusalém, para serem castigados. Paulo conta a sua conversão. E Paulo continuou: Eu estava a viajar já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma luz forte que vinha do céu brilhou à minha volta. Eu caí no chão e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Então eu perguntei: Quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que persegues, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor respondeu: Levanta-te e entra na cidade de Damasco. Ali alguém vai te dizer tudo o que Deus quer que faças. Aquela luz brilhante tinha-me deixado cego. Por isso, os meus companheiros levaram-me pela mão até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias. Ele era religioso, obedecia à nossa lei, e todos os judeus que moravam em Damasco respeitavam-no. Esse homem veio procurar-me, chegou perto de mim e disse: Irmão Saulo, vê de novo. No mesmo instante, comecei a ver de novo, e olhei para ele. Então ele disse: Saulo, o Deus dos nossos antepassados escolheu-te para conheceres a vontade dele, para veres o seu bom servo e para ouvires o servo a falar contigo pessoalmente, pois serás testemunha dele para dizer a todos aquilo que tens visto e ouvido. E agora não esperes mais. Levanta-te, pede a ajuda do Senhor e batiza-te, e os teus pecados serão perdoados. A missão de Paulo. E Paulo terminou dizendo: Então eu voltarei para Jerusalém. Quando estava a orar no templo, tive uma visão. Vi o Senhor e ele disse-me: Saia depressa de Jerusalém, porque as pessoas daqui não aceitarão o que tu vais dizer a meu respeito. Então respondi: Senhor, eles sabem muito bem que eu ia às sinagogas e prendia os que criam em ti e batia neles. Quando estavam a matar Estevão, que falava sobre ti, ó Senhor, eu estava ali a concordar com aquele crime, e até tomei conta das capas dos assassinos dele. Então o Senhor disse: Vai, pois eu vou ensinar-te para bem longe, vou enviar-te aos não-judeus. A multidão ficou a ouvir Paulo até que ele disse isso, mas então eles começaram a gritar com toda a força: Matem esse homem! Ele não merece viver! Eles gritavam, sacudiam as capas no ar e mandavam poeira para cima. Então o comandante mandou que os seus soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Mandou também que os chicoteassem para que ele contasse porque é que a multidão estava a gritar contra ele. Porém, quando o estavam a amarrar para chicoteá-lo, Paulo perguntou ao oficial romano que estava perto dele:
será que vocês têm o direito de chicotear um cidadão romano, especialmente um que não foi condenado por nenhum crime? Quando o oficial ouviu isto, foi falar com o comandante e disse: "O que é que o senhor vai fazer? Aquele homem é cidadão romano." Então o comandante foi falar com Paulo e perguntou: "Diz-me uma coisa, tu és mesmo cidadão romano?" "Sou", respondeu Paulo. Então o comandante disse: "Eu também sou, e isso custou-me muito dinheiro." Paulo respondeu: "Pois eu sou cidadão romano de nascimento." Imediatamente, os homens que iam chicoteá-lo recuaram, e o próprio comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e ele tinha mandado amarrá-lo. Paulo diante do Conselho Superior. O comandante queria saber, com certeza, porque é que os judeus estavam a acusar Paulo. Então, no dia seguinte, mandou que tirassem as correntes que o prendiam e ordenou que os chefes dos sacerdotes e todo o Conselho Superior se reunissem. Depois, ordenou que trouxessem Paulo e o colocassem à frente deles.